tem um grande carinho, que tem um grande respeito, uma das figuras que mais conhece de política e gestão pública. Joabes Ribeiro. Doutor Joabes Ribeiro, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Tudo bem, Vila? Bom de volta ao tabuleiro, né? Em um momento difícil, essa notícia me deixou estarrecido ontem, decepcionado, frustrado. E olha que eu sou um cara de felicidade total. Você nunca me viu para baixo, né? Enfrentei um câncer agora, não muda a minha forma de ser. Mas depois do que eu vi, eu fiquei para baixo. Sabia que eu demorei para dormir, Vila? Foi. Demorei para dormir porque a decepção com o que acontece no sul da Bahia me incomoda. Eu fiquei 12 anos em Salvador, você sabe, praticamente entre 2009 e 2020, e voltei para cá porque não dá para não amar Ilhéus. Não dá para não amar o sul da Bahia. Concorda, Vila? Concordo. Então, verdade. quando você no tabuleiro coloca essas questões, todo cidadão ou cidadã que tem um mínimo de sentimento de pertencimento se abala com essa questão. E aí, Vila, você me fez lembrar, me permita duas coisas rapidinho. Fique à vontade. Eu me lembro que no segundo governo Lula, ele desceu de avião, pegou o helicóptero e foi até a CEPLAC, não sei se você lembra disso. Recordo. E lá ele assinou a carta do protocolo de recuperação da lavoura cacaueira. Eu saí lá, Vila, contente demais. Aí me lembrei que o Fernando Henrique tinha feito isso 4 anos antes. Verdade. E hoje... E chupou o cacau, Fernando Henrique. Ainda chupou... Lula eu não lembro, mas Fernando Henrique abriu o cacau, deram um cacau para ele e chupou o cacau. Aí eu olho hoje, os dois mentiram, né? Os dois mentiram. É. E quando eu falo que os dois mentiram, eu não estou dizendo que são mentirosos, então mentiram nesse aspecto. E aí vem essas questões hoje, e eu olhei para mim. Hoje nós estamos num processo de semi-extrativismo de cacau, que hoje 50% das fazendas são extrativistas, não tem mais plantio. Tem aqueles abnegados, apaixonados que continuam plantando, que produzem esse cacau de qualidade. A Bahia voltou, como você colocou, a maior produtora de cacau do Brasil. E eu fiquei olhando sem estradas, sem assistência técnica, sem possibilidade de plantar semente de qualidade, sem mão de obra nenhuma mais. Não tem mais mão de obra, Vila, no campo. E a pessoa passa na sua cara. Eu estou no Bolsa Família. E aí você vai ver lá 54 milhões de pessoas no Bolsa Família e 6,4% de desempregados. Aí eu fiz a conta. 6,4% entre 2 vai dar 14 milhões de desempregados, de pessoas, e 54 milhões na Bolsa Família. Eu começo a ver os números não batem em minha cabeça. Eu tenho dificuldade para matemática. Você sabe que eu fui um péssimo aluno de matemática. Oi. Mas de história, geografia, de sociologia, minha nota era 9,5 e 10 sempre. Era o melhor aluno. Então, como eu tenho compreensão sociológica do mundo, tinha que faltar muita coisa. Aí faltou a matemática, que era 5, 5,5, passando arrastado, na segunda chamada, daquele jeito. Então, aí eu trago o olhar para a nossa região. E me desculpe começar assim o programa. Eu trago o olhar para a nossa região. Nós temos... Passa de 30 anos da crise. Em quem nós votamos, Vila? Para federal. Porque o voto estadual, Vila, é um voto que não compromete muito. O de governador também, mas quando você trata do voto federal, é um voto vinculado ao orçamento da União e às amplas possibilidades de reverter o voto a esse deputado em benefício para o sul da Bahia. Aí você olha assim, quantos deputados nós votamos nos últimos 30 anos? Você tem ideia? Porque eu não consigo fazer conta, eu sou ruim de matemática. Mas, por certo, foram mais de 100. O que tem de Ilhéus desses deputados? Todos eles, sem exceção. Quase nada. Eu vejo deputados aí, Vila, colocando emenda de 20 milhões. Elmar colocou emenda em Campo Formou de 30 milhões, Vila. Me dá uma emenda de 5 milhões em Ilhéus. Esses dias eu estava vendo Sim. aqui, acho que foi Jorge Sola, colocou 200 mil para não sei aonde, botou mais 200 para não sei aonde, botou mais 150, botou mais 300. Eu falei assim, rapaz, Babi. é pires na mão mesmo, né? Ele já está chegando a 2 milhões na BI. É do PT, mas eu tenho que ser sincero. Ainda bem, Jorge Sola salvou em Ilhéus 300 pessoas. Não sou eleitor dele, não. Não, da Associação de Bariátricos. Da Associação de Bariátricos. É. E um detalhe interessante nisso, que você puxou um assunto, um tema relevante, é que ao chegar o recurso à prefeitura, a prefeitura não repassou recurso durante 4 meses, morreram 1 ou 2 pessoas, Vila, nesse período. E isso me choca, porque o dinheiro não é seu, no sentido de ser do município. O dinheiro é direcionado para a entidade. E eu não formalizo o convênio, eu demoro o repasse, as pessoas vão morrendo. Sabia que já morreram 6 pessoas por retardamento no repasse do município? 6 pessoas já morreram. E tem o nome dessas pessoas na B. Então, esse sentimento... Eu não sei se a crise do cacau desconstruiu o nosso sentimento de pertencimento. Eu não sei se a crise do cacau tirou a gente da nossa
eu dizia assim, nosso sofá do comodismo, e a gente não teve a capacidade de ser fênix, de reconstruir esse sentimento, de reconstruir a questão da economia rural. Hoje em Ilhéus, e isso me deixa triste, você vive do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, Isso. não tem um programa municipal da agricultura, você sabe disso? Eu sei disso. Também estadual não tem, não, está parado, porque Ilhéus não presta conta, o Ilhéus deixa de fazer a alimentação dos sistemas, só tem o federal. Como reconstruir essa visão de Cacau, como reconstruir essa visão da economia rural, com os outros seus derivados possíveis, se a gente não tem manutenção de estrada, não tem assistência técnica. Ah, mas a CEPLAC, o modelo CEPLAC está em desconstrução. O governo federal acaba de abrir concurso para a Emater. O governo da Bahia acaba de abrir o segundo concurso do ADAB. Os concursos continuam existindo, pelo menos na CEPLAC. Os concursos continuam existindo no Brasil inteiro. Eu sou pesquisador dessa área, mas a CEPLAC não. O que você vê na CEPLAC é um desmonte, assegurar os espaços nossos para órgãos governamentais, ou está diferente disso? Em detrimento de assegurar o nosso povo, as nossas histórias, as nossas raízes, as possibilidades de sorreguer a lavoura e sorreguer a própria economia rural. Isso eu sou culpado também. Porque quando eu voto deputado, ele não dá o retorno, eu sou culpado. Sim. Então, eu tenho dificuldade de assumir minha culpa, não. Eu sou culpado também. Mas todos nós somos culpados do pedaço nesse processo. Nós estamos com um problema sério, aí eu trouxe semana passada aqui no programa, Joabes, o comandante Alexandre Mendes falando sobre a questão do aeroporto de Ilhéus. Porque ele trouxe detalhes porque as nossas passagens aéreas são absurdas. Você viaja para o exterior, partindo de Salvador, e é muito mais caro você sair de Ilhéus e ir para Salvador. Infinitamente mais caro, um absurdo. E ele falou da questão do GPS. Antigamente se tinha equipamentos caríssimos, absurdos de equipamento, coisa de 15 milhões de dólares. Hoje é a instalação de um GPS. Que instalação é essa? É um mapa que é construído na região através de um equipamento, uma aeronave que já existe no Ministério da Defesa. E, lamentavelmente, a gente não tem força política para trazer essa aeronave para cá. É o que você falou em relação à questão que a gente vota mal nos deputados federais. Eu falo isso há anos. O orçamento está em Brasília, e as decisões estão em Brasília. Não estão em Salvador, nessa área. Acabou. Então, quando você tem... Ora, equipe... Agora, filha, eu sempre perguntei a mim, será que é só questão da ausência de interesse político ou tem forças superiores que não querem isso? Eu acho que tem forças superiores econômicas que não querem isso. Pronto. Então, e quando eu voto em troca de R$100 ou quando eu voto em qualquer coisa menor, eu estou dizendo para mim, tem uma frase que eu creio o seguinte, roube 1 milhão, mas não esqueça do meu tostão. Eu estou dizendo, não estou para roubar, não estou sentindo figurado aqui. Faça o que fez o que quiser, mas não esqueça de me dar uma pontinha. Não é pontinha só do dinheiro, é pontinha do benefício. Que é quando eu pego um emprego de 2 mil, 3 mil em troca de qualquer coisa. Tem um amigo meu, e amicíssimo seu também, que era um grande líder sindical aqui no sul da Bahia, e ele foi a Brasília representando o Cacau. No fundo, você já sabe o que eu estou falando. Sim. Um dos primeiros líderes nessa área. E ele ia para Brasília, representando essa entidade, e acompanhava sempre um outro agricultor, um outro representante, uma liderança de Ilhéus. E ele começou a observar que as chilenas levavam envelopes no encontro com ministros. E ele descobriu que envelope era currículos de parentes. As pessoas não estavam indo em Brasília para defender os interesses da economia rural. Estavam indo em Brasília para defender o interesse do umbigo, de um filho ou de um parente, por um emprego ou um cargo na região. Ele saiu da entidade. Porque o interesse pessoal era bem maior que o interesse coletivo. Então, quando isso acontece, você está em desconstrução de todo um complexo que eu chamo de cultura social do nosso povo. Nosso povo perdeu o sentimento de pertencimento. Literalmente perdeu. Se você for para o interior de Ilhéus, você vê uma outra realidade acontecendo. Brutal. Fome. Dificuldade. Isso é notório nos distritos, viu? Notório. Você sabe quando o povo do Banco Central paga para mim para Ilhéus? Para pegar Banco Central? R$380, se passar mal. A ambulância está quebrada. Não tem freio, não tem suspensão, não tem embreagem. É na raça que vem. Se for para Gongogi, 200. Se for para Uruçuca, 150. Não tem ambulância. Você sabia que depois da eleição não foi um médico em Banco Central? Nenhum mais.
A enfermeira vai quando quer. A enfermagem vai na raça, mas também não está recebendo essas dificuldades todas. Então, quando uma cidade, um município, o nome é município, eminentemente rural, com caráter consolidado rural, mesmo diminuindo a população área rural, porque se eu lhe contar aqui uma história, 2.000 e poucos pessoas que moram em Banco Central, é uma referência, só tem 400 agora são eleitores lá. É. A maioria foi para Uruçuca. Você sabia que o ônibus escolar de Uruçuca vai até 5 quilômetros de Banco Central buscar alunos? Alunos do município de Ilhéus. Mas se eu levo para Uruçuca, o que acontece? Recursos vai para Uruçuca. Pronto, você é inteligente. Porque esses alunos de Ilhéus estão matriculados na rede pública de Uruçuca. E os municípios ganham por alunos matriculados. Na rede. E é um volume considerável. É um volume considerável. E o município ganha status, ele cresce nas notas. Porque quando ele olha a população de Uruçuca e o volume de aluno que era para ser X, passa a ser X mais Y mais Z. Então, esse município está educando o seu povo. Na verdade, educando o povo do vizinho. Essa ausência de comprometimento, de responsabilidade, de divisão de gestão pública, tem afetado Ilhéus e muito. Mas aí a população cria o sentimento de pertencimento do município vizinho. Porque a feira livre está lá, a escola está ali, o posto de saúde está no outro município. Então, quando chega alguém, por exemplo, do IBGE, você mora onde? Fala assim, eu moro em Uruçuca. Mas aqui é município de Ilhéus. Mas o sentimento é que eu moro em Uruçuca. E ele está com o título de Uruçuca. Ele Uruçuca. Tem que falar antes de apresentar o título. Isso é em todo canto. Inema, Pimenteira já tem praticamente relação com Quaraci e Itajuípe. Sim. Lá em Tararé, Santana, Santaninha, Serra das Trempes, Cerrado, é Itabuna já. É literalmente Itabuna. Aí eu lhe pergunto, fui falar isso a Nasal, o Nasal entrou um pouco de desespero. Quem comeu a carne, chupe o osso. Não seria melhor, Nasal, diante desse quadro, abandonar e fazer uma sessão de... Não! É Ilhéus. Quem comeu a carne, chupa o osso. Mas quero lembrar uma coisa, esses lugares que estou falando aqui representam 40% da produção de cacau de Ilhéus. Na hora do benefício eu quero, na hora de devolver o benefício não. Essa é a tese que está construída em Ilhéus. Então é uma situação muito difícil, a nossa realidade é muito difícil. Se o Vale da Ribeira, que tem pouquíssimo cacau, resolver se expandir, se a região de Botirama ali que estão querendo plantar cacau na base da irrigação. Se você avançar Se você avançar essa questão da irrigação aqui no extremo sul, se o eucalipto continuar avançando em nossa direção até onde é possível, próximo de Buerarema, nós vamos ficar, Vila, com uma micro-região cacaueira isolada, pequena, frágil, sem representação. É uma situação muito difícil. E detalhe, a classe política não quer acordar para isso, com raras exceções. É a classe política ou a população que, lamentavelmente, também não acordou para isso, Jobs? Não tem como desvincular os dois. Os dois andam de mãos dadas sempre. Sempre. Eu sou tido como meio carrasco nessas coisas, porque eu não faço fila para apertar a mão de política em aeroporto. Eu nunca fiz. Eu não gosto disso. Eu acho que não é por aí o caminho. Eu sou eleitor de Rui. Eu fiz gravação, eu fiz campanha para Rui. Porque eu sou um cara que tem um sentimento de gratidão na minha vida. O que o Rui fez em Ilhéus, eu não me senti... Eu tenho que votar. Não acredito em partido político mais nenhum. Porque se você conviver dentro da maioria dos partidos políticos, você vai pensar como eu. Basta conviver lá dentro. Você vai pensar como eu. Os interesses são... brigam em público e se abraçam no privado. Discutem em público, chegam até a xingar, se ofender. Em público, no privado, se dão bem. Quando você vê as reuniões, você não acredita no que está acontecendo. Os abraços efusivos. Chega a ficar uma brincadeira em relação ao que aconteceu depois. Você usam o nosso voto em benefício próprio. A história do Brasil é uma história maculada por corrupção, ou não? Maculada por corrupção. Como soerguer Ilhéus? Como soerguer o sul da Bahia? Tem outra alternativa de economia rural sem ser cacau no momento? É possível, mas tem trabalho, tem estudo de diagnóstico dessas questões? Não, muito pouco. O que fazer com o espaço do CEPLAG? Como combinar assistência técnica, doação de mudas de qualidade ou até de baixos preços? Sabe quanto é que dá uma muda de cacau de qualidade? R$10. Você acha que alguém aguenta comprar? Não aguenta, não. Porque ninguém planta um pé de cacau. 1 hectare de cacau, você vai plantar o quê? 1.111 pés. Tecnicamente. Perfeito, Tecnicamente, perfeito. Né? Você está sabendo, é bom, viu? Isso não, é bom. Isso é bom. E aí? Vai fazer o quê? Quando você tem que preparar a área, fazer coveamento, tem uma série de procedimentos. Eu sou técnico agrícola ainda. Fica inviável. Que alternativa eu tenho? Eu posso, por exemplo, abandonar o campo.
Já vai para cada um onde quiser, vou lá na Assembleia, negocio os espaços. Mas se Ilhéus quer retomar essa atividade, não só cacau estou falando, Ilhéus pode produzir mandioca, Ilhéus é bom de fruticultura, é excelente de fruticultura. Mas para isso eu preciso ter um plano claro para a economia rural. Eu tenho que ter uma política municipal para o campo. Do tamanho da nossa realidade, é claro. Agora, eu não tenho a política municipal, eu perco os prazos dos convênios estaduais e só aplico o federal. Como eu vou melhorar o campo desse jeito? Como eu vou melhorar o campo se o sistema de transporte coletivo é muito ruim no campo? Se as estradas são muito ruins? Se o povo está muito isolado? Ilhéus tem 20 anos que não dou um terreno no campo, ou mais de 20 anos. Que a última vila do Ilhéus foi a vila de Santaninha e o Cerrado. Já tem 30 anos isso. Se eu não permito fazer um programa de volta ao campo, e o que seria para você voltar a doar terreno no campo, até porque é barato doar, é muito mais fácil doar um terreno no campo, muito mais barato do que aqui. Se eu não tenho um programa de incrementação de educação rural, de incentivo a essa manutenção do povo lá, como é que ele vai ficar lá? Ele vem para a periferia. Mas aí, Joabes, eu entendo que o governo não precisa nem doar o terreno no campo se o governo oferecer condições de morar no campo. Que é o meu pacote. Perfeito, perfeito. Se você melhora as estradas, né, melhora as condições de saúde e de educação no campo, as pessoas voltam, porque morar no campo é muito mais agradável. Se você melhora as condições de segurança no campo, que lamentavelmente hoje você tem que ter muita segurança lá, né? Porque grande parte da marginalidade acabou migrando também para a zona rural. Então você tem que garantir segurança a essa população. Se você garante segurança a essa população, você nem precisa doar o terreno, porque ela fica lá. Ela fica lá e muitos desses voltam. Vão fazer de tudo. Falei assim, eu não quero comprar um terreno no Nelson Costa, no Teotônio Vilela, não. Eu vou voltar às minhas origens. Lá é mais barato, lá é mais agradável, lá eu posso plantar, lá eu posso colher, lá eu vou ter uma vida melhor, vou ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque eu tenho transporte, eu tenho saúde, eu vou ter educação. O sistema integrado. O sistema integrado, exatamente. Tem um município baiano que está vivendo de fibra de banana. Aí eu fico pensando, Ilhéus por dia derrubar 1000 pés de banana. 1000 pés de banana por dia. E jogar a fibra fora. Entendeu? Eu estou falando um exemplo, mas eu daria agora 10 seguidos. A casca de cacau que você usa, quando você seca, ela sai para jardins, serve para alimentação animal. Galinha usa banana como alimento. Eu daria vários exemplos aqui. Mas para isso eu preciso ter clara política. Qual é a política que eu quero para o campo de Ilhéus? Para manter o povo aqui, para manter o povo fixado lá. Não tem essa política. Assistência técnica. Falta muita. Nem muita. Tem hoje, não tem hoje. Tem o Senai, é uma coisa pequena. O que precisa, na verdade, é que tenha um prefeito pensando menos só nesse núcleo fechado do entorno dele, entendendo que a estrutura do município administrativo tem uma estrutura compatível com a nossa realidade, que as pessoas que entrem com compromisso full time. Parece brincadeira essa palavra, mas quando você entra no trabalho e você não é full time a ele dedicado, não dará certo. Não dá certo. Não dá certo. Aprender que tem que descentralizar, é aprender que tem que delegar obrigações e trazer a sociedade para dentro do governo, senão não funciona. Tem um programa, tá na internet aí, chamado Shark Tank, alguma coisa assim, onde alguns empreendedores levam projetos para que os empresários assistam. Já vi alguma ali. Coisa a respeito. E aí ele apresenta aquele projeto e ele fica esperando investimento. Teve um rapaz que esteve lá e saiu com investimento de 10 milhões de reais e hoje se tornou uma das grandes franquias do país, que é a Decocolos. Pronto. E esses grandes empresários que estão ali para fazer os investimentos ouvem detalhes e perguntam detalhes. E uma das perguntas que eles fazem lá, você faz o que além disso? Ah, não, porque eu tenho um escritório, porque eu tenho isso, mas você não está dedicado a esse projeto 100%, não. Então não vai dar certo. Não tem como dar certo. Se não está dedicado àquele projeto, não vai dar certo. Então, aquele investimento de 1 milhão, 2, 3, 10 milhões, imediatamente o empresário, o investidor, ele recua. Eu sempre digo, quando você vê um secretário municipal 3h30 da tarde em um bar, esqueça o governo. Acabou o governo.
Não há dedicação exclusiva. O secretário tem mais 4 atividades, não há dedicação exclusiva. Esses cargos de natureza política, eles têm que ter exclusividade. Eu me dedicar à administração pública, ao desenvolvimento do município. Eu construí políticas públicas. O Brasil sobrou, ano retrasado, 1 bilhão e 200 milhões. Eu acho que o salário não é ruim, não. Tá o quê? O salário de um secretário hoje Acho aí? que vai para 18 mil, 14 18 mil, mas hoje é o quê? 14? Eu acho que hoje é 14. 14, alguma coisinha coisa aí. assim. Então, não é um salário ruim para quem mora em Ilhéus e tem casa própria e carro. Acho que você tem que fazer opção. Eu quero ser agente político. Tem que ter uma opção. Eu quero ser. Então, o que eu faço, outras pessoas vão fazer. Mas se você, porque às vezes você está indo só pelo orgulho. Só para se auto-intitular secretário ou qualquer outro cargo. Mas se você não quer ser, não vá. Só vá se você pudesse se dedicar àquilo naqueles 4 anos. Para você deixar um legado na sua história de Ilhéus. Deixar um legado. Senão não vale a pena. Ir pelo salário. Para dar tudo errado, para até suas coisas não darem certo, você está dividindo seu tempo. Então, eu acho que você precisa estar concentrado, você precisa estar focado naquilo que você está fazendo, porque Ilhéus precisa muito desse tipo de foco. Muito, não é pouco não. Você acredita que Jerônimo consegue, no campo estadual aqui, da política estadual, você consegue recuperar e se tornar aí um grande gestor na Bahia? Eu vou começar essa resposta dizendo o seguinte: é muito difícil ceder Rui Costa. Muito difícil. Que o Rui Costa não tem habilidade de Wagner para as conversas políticas. Você notou isso? Sim, não tem. O Wagner tem uma construção política muito mais sólida, no sentido de sabe conversar, sabe dialogar. O Rui é o executivo. Segundo Marcelo Nilo, Wagner é encantador. Pronto. O Rui é um executivo. O Rui deixou um legado em Ilhéus que ninguém vai tirar, ninguém tem como tirar. O Jerônimo entra, precisa manter esse legado, avançar em direção à conclusão do legado de Rui, que muita coisa já ficou por concluir, inclusive na nossa região, criar o próprio legado, manter o legado do outro, concluir o legado do outro e ainda iniciar o seu legado. Isso é muito difícil em 4 anos. O Rui não fez isso em 4 anos, fez em 8. Eu não acho que Jerônimo tem simpatia também. Ainda aí você traz a questão da empatia. O Rui não tem tanta empatia. Pelo contrário, o Rui tem menos empatia do que Jerônimo. Verdade. Mas Rui é o cara de a gente chama tocador de obra, executivo de obra. Vai lá e faz a coisa acontecer. Na raça, não coloca servidor como prioridade número 1, coloca a administração como prioridade, depois vem o servidor, depois vem ele, o governo. Já o Jerônimo tem um outro perfil. Tem um perfil mais social, com a visão mais das bases, das minorias que ele defendia, que foi educador, tudo isso. Então, isso é diferente. Dificilmente Jerônimo será Rui. Dificilmente. A não ser que ele faça uma transformação gigantesca na sua forma de ver, na sua forma de atuar e comece a ter um próprio legado. Agora, dá tempo para 2 anos. Eu teria que trabalhar muito. É porque Rui, ele chegou no interior da Bahia 2 anos depois. 2 anos depois. Então, cabe ao Jerônimo concluir essas obras e tocar porque Jerônimo, querendo ou não, a obra que ele inaugurou agora é dele, não importa quem começou. Quem inaugura é que é o dono. Então cabe a ele construir esse legado. Não é fácil, mas não é impossível. Eu não sei se ele vai ter as condições orçamentárias para fazer isso. Nós já estamos no 12º empréstimo na Assembleia. Pode ser que isso termine sufocando o governo de novos empréstimos, mas esse legado tem que acontecer para a eleição, porque essa eleição será diferente da outra, né? Cada eleição conta a sua própria história, né? E aconteceu um fato nas eleições municipais, para mim, o mais relevante de todos. Quem trouxe isso foi a CNN, depois a Record tocou no assunto, a Jovem Pan tocou no assunto. O povo desvinculou as eleições municipais dos grandes líderes, ou dos pseudos grandes líderes. Mas eu acho que já pelo menos isso sempre assim, aconteceu, não? Eu acho sim, mas eu acho que dessa vez foi mais sólido um pouco. Eu concordo contigo, sempre, só dessa vez foi mais sólido um pouco. Veja o exemplo de Ilhéus. Você tinha um candidato da administração municipal que colocava na rua 800 pessoas, 900 pessoas. Quem mais colocava era o candidato do governo. O governo, a máquina. Não estou aqui questionando nada, estou falando só o que aconteceu. Você tinha do lado uma candidata representando o governo do estado e o governo federal. Você já viu um ministro descer em Ilhéus 2 vezes, o governador vem 3 e um senador vem 2 ou 3? Nunca. Nem vinham. Quando vinham uma. Então, às vezes, as grandes lideranças vieram. Aportaram aqui um esforço monumental, hercúleo, para eleger a candidata. E, doutor, você tinha um candidato sem ninguém de governo, mas com uma liderança. A Assembleia não é uma liderança. Mas não tinha um peso desses grandes nomes a nível de estar no comando de órgãos. E aconteceu o que aconteceu na eleição.
É o povo, mesmo sendo uma eleição apertada, é o povo mandando recado. Aqui é Ilhéus. Mandou recado na eleição passada também. Também. Você vê que no segundo turno já tinha ganho. Jerônimo perdeu aqui o segundo turno. Você sabe que foi por isso que eu apoiei Valdoir, por esse fato? Foi. Porque no dia 20, eu sou PSB, não sou vinculado a ele, mas sou PSB. Eu votei em Lídice, votei. Até porque a ideia de Lídice é que não será mais candidato, eu não sei. Mas político para desistir é meio complicado, né? Eu ligo para ele dia 20 de junho. Mestre, parabéns. Ele, obrigado. Rapaz, eu perdi a eleição em Ilhéus, vocês ganharam e vocês sequer botaram uma nota comemorando isso? Não aproveitaram essa vitória de vocês? Eu quero conversar com você. Aí se encontramos dia 27, e aí eu não tenho candidato, não tenho nenhum interesse, mas já estava fora de eleição desde 2016, que eu já não tinha. Me apoio, não tenho nada contra não. Agora, tem 3 coisas que tem que ficar claras. Você não me oferece dinheiro, você não me oferece para ser procurador de prefeitura, nem secretário, que eu não quero essas coisas. É preciso que a gente comece a desvincular essas obrigações. Ele olhou para mim meio atravessado, porque ninguém está acostumado a ouvir isso, né? E depois da vitória, minha palavra continua a mesma. Não mudou nada, não serei secretário, não serei procurador, ele nunca me ofereceu dinheiro. Dia 4 de julho, nós já estávamos trabalhando, construindo o perfil do mandato, que seria o perfil do candidato. Um perfil que entendia que seria a renovação, um perfil que devia apostar em desenvolvimento econômico, acreditar em parcerias, e eu e ele começamos a estudar, muito mais ele do que eu, estudar a história de Ilhéus, os conteúdos da cidade de Ilhéus. Eu quero um momento antes aqui, você estando no PSB, né? Mesmo assim, você assumiu um compromisso com um candidato que não era do PSB. Como é que foi isso dentro do seu partido? O PSB lançou o vice do União Brasil em Uruçuca. Não, é verdade. Com todo respeito, tem um PSB. Você Zebrão, né, lá. Você acha que tem algum partido no Brasil para ter moral de questionar alguém, Vila? Me dá um partido, esse aqui pode questionar. Ninguém mais, Vila. Mas lançou, Jobs, também recentemente, na época, ele era o candidato lá a prefeito, numa composição lá, e sai Fernanda, vai isso, ele acabou indo pra base PSB, lá do União Brasil. O partido, sabe qual é o recado do PSB ali? Diz o seguinte: se o PT posso, eu posso. Em vários momentos você vê o PS. União Brasil está em base de Brasil. União Brasil é base de quem em Brasília? Do PT. Acabou. O PSB você tem 2 ministros. Olha lá, ministro das Comunicações Turismo. E ministro do Turismo. Se o União Brasil é da base de Lula... Ainda tem a Codevasf. A Codevasf, nosso amigo. Então, acabou isso. Se você olhar, tem muita unidade. A exceção PT-PL, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar uma salada de frutas gigantesca. Então não dá para você questionar mais ninguém nessa altura. Não tem como você questionar mais isso. Os interesses municipais, às vezes, são maiores que os outros. Eu digo sempre que meu partido começa em Gandu. Meu partido é o sul da Bahia. Minha coligação sul da Bahia, meu partido é Ilhéus. Porque, Vila, eu viajei muito entre 2006 e 2008 por ser presidente da União dos Vereadores do Brasil. Eu visitei 17 estados. O sentimento lá não é de Brasil, não, nos municípios, não, Vila. É sentimento de município. O cara está se lixando com o que acontece em Brasília. E quanto mais você desce, pior. O gaúcho se chama de gaúcho, eu sou do Rio Grande. Se é brasileiro, eu sou do Rio Grande. Ele não chama nem Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande, eu sou do gaúcho, tchê. E acabou aí. Esse sentimento nosso de Brasil, de Brasília, ele é bobão. Mas não é por isso que a população, lamentavelmente, não consegue escolher bem os seus federais? Também, porque não temos sentimento de brasilidade, o sentimento de povo. Você vai nos Estados Unidos, toda casa tem o quê na frente? Uma bandeira dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem o quê na casa? Mato na frente, sujeira na frente. As pessoas não cuidam sequer das suas próprias casas em alguns momentos. É complicado você fazer isso. Tem um dia que me diz, eu lhe conheço muito porque passar na sapatinha que você está varrendo o passeio. Povo que... eu espero que vocês varram o passeio na casa de vocês. O povo que não vai o passeio vai fazer o quê? Se eu não cuido do lugar onde eu moro, eu vou cuidar de quê, filho? Esse sentimento de pensamento, de criar uma nova cultura, a cultura da educação, do zelo, da família, é importante isso, sem prejudicar a ideologia de ninguém. Então, nosso problema é muito grave, muito grave. Tem um pensador que diz assim, a escola gera conhecimentos, é um fato, mas não usa esses conhecimentos pela sociedade. Então, nós estamos construindo o quê? E aí, quando você toca no caixão do chocolate, eu fico muito feliz por isso, você está dizendo o seguinte,
eu não adormeci na questão do cacau. Eu estou vivo e eu estou protestando. Eu continuo achando que nós temos que repensar e reconstruir o cacau. Não é isso que você quer dizer? É isso que você quer dizer. Claro. Não é porque São Paulo fez que eu vou ficar calado. Eles nos usam a favor deles. É só isso. Então a questão de Ilhéus é muito mais grave. Eu passo sempre nas praças, eu gosto da ideia das praças. Claro que juridicamente para mim não é aquele instrumento, não é adoção. Adoção significa a ausência de contrapartida e um ato de bondade. Não é isso a adoção? Quando eu faço uma adoção na praça e eu exploro a praça, que adoção está tendo? Aquilo é um PPP, parceria público-privada, que é importante, que tem que ter. Então, quando eu até em relação à praça eu dissimulo o fato, é porque a coisa não está bem. Eu não estou fazendo uma construção jurídica legal, técnica correta. Então, a questão de Ilhéus é grave, porque o povo se ausentou da administração pública. Vira, nos distritos, 70% do voto é vendido, literalmente. Vendido. Quando você vê em qualquer distrito, 100 votos, foi vendido, Vila. Ou você acha que um vereador que vai uma vez por ano no distrito tem 100 votos? Pelos belos olhos, pela sua capacidade de trabalho, porque é um... Acha mesmo? Não, não é. É vendido o voto. É complicado a nossa realidade. Teve um bom corretor lá, né? Teve um bom corretor lá. Então, para desconstruir isso, você precisa criar uma nova política, conversar muito, ter capacidade de diálogo, porque quando o político não quer reunir, não quer conversar, é porque a coisa está pegando. Não quer ouvir. E a capacidade de escutar a sociedade é fundamental na construção do desenvolvimento, na construção do pensar melhor. Pelo que você conversou com o Valderico, isso lá em junho, você mesmo colocou, e hoje ele está eleito, é prefeito eleito em Ilhéus, dia 17 agora é diplomado e toma posse dia 1º. O que você espera do governo de Valderico Reis? Hoje eleito, e aí não é campanha, porque ele está eleito, e você teve com ele lá atrás, não tem mais volta. Caminhou sem volta, ele vai cumprir o mandato dele. Você acredita realmente, pelo que você tem observado, que ele pode realmente fazer um grande mandato em Ilhéus e pode deixar a sua marca? Eu vou colocar isso vou fazer um precedente para isso. Ele construiu na cabeça dele uma ideia de governo. Não só dele, ele viajou muito. Eu viajei com ele, inclusive, para programa de tributação. Ele fez 4 viagens só para ver programa de desenvolvimento de pesca. Ele fez uma série de viagens, ele não comenta muito, mas eu acompanhei o cara 1 ano e 3 meses, perto, quase, se vendo quase que toda hora. E ele sempre disse que quer uma base técnica no governo, ele quer uma construção de planejamento voltado para o desenvolvimento econômico, ele se preocupa muito com a questão da atenção básica na saúde, muito com essa questão, e ele quer descentralizar a qualificação. Quando eu digo isso, eu estou dizendo as plataformas básicas do governo. A prefeitura não vai mais qualificar pessoas, a não ser na formalidade. Ele quer que as entidades do terceiro setor façam as qualificações de convênio com a prefeitura. Ele quer fazer a fixação do homem no campo. E aí, Vila, pela primeira vez em 40 anos de vida pública, eu já assessorei Canaveiras, Potiraguá, como prefeitura e dezenas de câmaras e prefeituras, eu vejo, ele trouxe especialistas para a transição. Nunca aconteceu isso em Ilhéus. Ele trouxe Mauro Ricardo, que foi secretário da Prefeitura de Salvador, secretário da Prefeitura de São Paulo, não é um bobo. E você constrói um projeto de transição pautado em diagnóstico, e sem diagnóstico você não constrói nada. Depois do diagnóstico, que coordenou é o Cristiano, nós construímos o diagnóstico e depois elencamos. A partir do diagnóstico, elencamos as prioridades dos 100 dias. E muita gente no Brasil não sabe o que quer dizer os 100 dias. Os 100 dias de governo no primeiro ano ele é fundamental, porque vai permitir a você construir nesses 100 dias o PPA, que vai mandar no segundo semestre. Mas também já construir 25% do PPA, que é a LDO, que você manda no primeiro semestre. E também já tem orçamento que você manda também no segundo semestre. Então, 100 dias é um programa apertado para gerir o governo enquanto você prepara os grandes programas do governo por 4 anos. Então, fica entendido assim, uns 100 dias. E aí, desse diagnóstico, e foi um diagnóstico firme, levantamos, Vila, hoje a 80% da realidade da prefeitura de Ilhéus. Temos se fosse imprimir, dá 600 páginas. Tudo aferido, in loco. A transição está respondendo os questionamentos. Eu não sei o percentual, que aí só o Cristiano sabe, que ele é o coordenador da transição. E eu fiquei responsável por colaborar. Eu não gosto de palavra coordenar, não. Eu acho as palavras sufocantes. Eu sou o sub-coordenador dos 100 dias.
Nós, então, depuramos essas dificuldades todas em contato dessas prioridades e depuramos para aquilo que é viável fazer em 100 dias. Em todas as áreas da administração pública, é a área socioeconômica, enfim, esse pacote todo que atende o cultural também. A partir daí, definimos o seguinte: alencamos e mandamos para o grupo técnico Nossas Ideias, é um grupo de trabalho de Salvador, só especialistas. Quem tem menos tem mestrado em alguma coisa da administração pública. Detectamos então o seguinte: fizemos essa linha de prioridades, 6, 7, 8 itens, para 100 dias. Independente das comissões que são formadas na construção do que eu já falei aqui. A partir daí, nós fizemos o seguinte: em quanto tempo vocês se comprometem a equipe para isso? Uma equipe com 8, 10 pessoas. Essa questão, Vila, de você criar um programa e mandar uma secretaria fazer, alguém assumir, é o maior erro do mundo em administração pública. Eu quero fazer o programa tal e você vai fazer. Não existe isso. Ou eu tenho capacidade de delegar, ou eu tenho a capacidade de comandar e permitir que os outros participem, ou não dá certo. Eu vou mandar um texto de um grande para você. Então, essa ideia de você ter grupos grandes de trabalho, 8, 10 pessoas cada grupo, permite pensamentos divergentes, pensamentos diferentes, divergentes e opiniões contraditórias, que ajudam na construção do projeto. Sim. Tem lá mestrado, tem muita gente com pós-graduação, muito professor qualificado tem lá. Nós pegamos parte da nata de Ilhéus, independente de questão partidária, e colocamos lá. Porque tem gente que votou em Valdeir que não é do partido dele. Qual é o problema que tem isso? Esse povo agora, vamos para a última fase agora. Já que eu sei o que precisa nos 100 dias, já que eu sei o prazo para fazer, não fazer a semana que vem como fazer. Eu sei e sei o prazo, que é o planejamento estratégico, o tático, vamos fazer operacional, que é o último. Executar. Como executar. Então ele vai entrar no governo com algumas dificuldades gigantescas. Questão do precatório. É quase insanável. Você resolver quase 100 milhões, 90 e tantos milhões. Não dá para negociar com o tribunal? Já está na 3ª ou 4ª viagem a Salvador com isso. Ele? Pronto. Com os advogados. Pronto. É porque realmente essa questão de precatórios é algo terrível em qualquer administração. Mas ele tem uma grande vantagem. Ele está chegando agora. Ele não fez nenhuma negociação anterior. Então, essa é a grande vantagem. Eu lembro muito bem, quando o Jaque assumiu a prefeitura lá em Barro Preto, nós tínhamos exatamente esse problema. Meu problema. O Fafito, que foi nos acompanhou lá na administração. Sim. Vamos para Salvador? Vamos para Salvador. E lá ela negociou direto com a presidente do tribunal. E, inclusive, na época lá, ela conseguiu baixar o percentual de pagamento de precatório, porque para ter fôlego no município. Senão você não começa a administração. Senão você não consegue administrar, sufoca. Mas é por isso que eu digo que precatório é um grande problema, sim. Mas tem solução. Tem solução. Principalmente para ele que está chegando. Com diálogo, né? Do diálogo. Vai pro diálogo, vai para porque 95 milhões cair de vez, acaba tudo. Não governa. Não, é 4 meses sem governar. Não governa. Acabou. Então, e se ficar 4 meses sem governar, amigo, isso vai comprometer o ano inteiro. Não, aí já era. A administração entre colapso. Então, essas tratativas estão bem caminhadas. Hoje estaria em torno de 5 a 6 milhões, que é muito para o município, muito, mas ele sonha, ele trabalha muito a ideia de 3 a 3 milhões e meio. Ele trabalha muito essa possibilidade. Claro que isso não está concluído, isso não está fechado, mas ele está elaborando. Ele tem uma equipe de advogados muito boa em Salvador, esse pessoal e daqui também estão acompanhando ele. A gente acredita que vai ser possível. Os 100 dias estão 90% montados e prontos. Ele alcança todas as áreas da administração pública, vai de agricultura e pesca, passando por turismo, vai praticamente em janeiro entregar o calendário turístico do ano todo. É um desafio hercúleo esse tem, desde que terminou a eleição, Vila, que se trata desse assunto. Como construir um calendário turístico em Ilhéus viável, possível de ser realizado e que tem um processo de divulgação. Ele também decidiu que todos os setores da administração pública que fizerem eventos, eles vão organizar o evento, mas eles não vendem mais o evento. A parte de venda vai ficar toda com turismo. Se eu faço um evento cultural ou esportivo, ou um torneio de pesca, eu, enquanto secretaria, eu participo, ajudo na estrutura, mas não faço a divulgação. A gente centraliza, Valderico centralizou a administração toda em turismo, que é quem sabe fazer, né? Senão não é de todo mundo ficar vendendo um pacote ao mesmo tempo. Então, isso está montado no governo, está bem encaminhado no governo dele. Ele tem alguns projetos já prontos, ele já conversou com algumas parcerias que ele vai anunciar no momento certo. Eu sei alguns, mas quem tem que anunciar é ele. É ele, Está bem encaminhado isso. Da vida quando, muitas vezes, o cara se lasca todo para ganhar uma eleição
aí ganha a eleição, aí fica outras pessoas anunciando o que ele vai fazer no governo. Não anunciou nada. Não dá. O que ele me mostra, eu não falo nada. Mas quem Aliás, eu tem que não sei de anunciar é nada, porque ele nunca me prefeito mostrou eleito. nada, viu? Quem tem que anunciar é prefeito eleito e Quem anuncia é o acabou. prefeito Eu acho eleito. um desrespeito isso, rapaz. Ele que anuncia, eu não anuncio É. nada. Eu sei de muita coisa que ele está conversando, mas ele vai anunciar no momento Claro, certo esses claro. programas do governo dele, que é o mais importante. A equipe está sendo montada com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho. Não é simples. A gente sabe que teve 6 partidos no pacote final. Você tem que terminar contemplando. Alguns quadros bons estão chegando. Tem muita gente ajudando. Nós demos muita sorte na área de saúde e educação. Muita gente de qualidade. Nas outras áreas. Tem muita gente técnica. Muita gente técnica entrando nesse projeto inicial. que é a Inclusive as construção. indicações políticas. Inclusive as indicações políticas, muita gente técnica. Você colocar um Humberto na Controladoria já está dizendo o tipo de fiscalização que vai ser, né? É. Cri-cri, chato, complicado e que corrige vírgula. Eu sempre disse que na controladoria tem que ser alguém da oposição. E chato. E chato. Por quê? Porque é aquele cara que vai fiscalizar o tempo todo, cada coisinha. Humberto Passou pela corrige controladoria. vírgula de relatório. Eu já vi isso. Não, essa vírgula não é aqui, não. Meu Deus, tu é chato demais, ele dá risada. Mas não é bom você ter um cara assim, desvinculado de interesse. Controladoria. Claro. Então é um E tem um controlador. detalhe, viu? Só paga o que passar pela controladoria. Se não passou pela controladoria, não Você paga. já conhece a figura, né? Não, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem Então, que ser desse jeito. quando apresentaram o nome dele a Valderico, olha, a história dele já coloca nessa linha. Eu digo, rapaz, você está colocando um cara cri-cri na prefeitura, chato, conservador. Eu quero é esse. Para inclusive dizer para não fazer. Quer dizer, ele está não, quando tiver errado é para dizer para não fazer mesmo. Então, se você encontrar um controlador nessa fase, é muito interessante. Botou o Michel, cara novo, Menino novidade. espetacular. Então, colocou a vice-prefeita na Secretaria das Mulheres, que ela tem um histórico. E aí questionaram o Zé Vitor, eu quero falar uma coisa aqui interessante. Você tem Joabes, John, Henrique Almeida, Zé Vitor e Manuelito Pontes, que dominam os 50. Você tem 43 comunidades rurais, mas tem mais umas 9 pequenos aglomerados de 10, 15 casas, que a gente termina chamando de um pequeno povoado. Eu colocar um secretário de interior que não conhece o interior, eu estou pedindo para ele levar um ano primeiro para conhecer isso. Botou quem conhece. Colocou quem conhece. Zé Vitor criou problema em um governo, eu não vou falar qual, mas não foi tão velho, em que ele chega às 6 horas da manhã com o maquinário alugado e fica até o maquinário parar e conta as horas. E entrega ao prefeito as horas trabalhadas. Aí vem a empresa e às vezes não bate as horas trabalhadas. Eu falei, não, vou pagar o que o meu secretário mandou. A empresa não gosta dele, desgasta o cara. Mas quem está certo? Quem está certo é Zé Vitor, que marca o horário de quem está alugado trabalhando, defendendo o interesse do município. Ele é chato também, mas é um cara que ama o interior e se dedica ao interior. E é do DC, é do Democrata Cristão, que estava lá desde março apoiando. Desde março. Então foi a cota do DC. É assim que funciona. Joabes, muito obrigado, meu amigo. Bate-papo sensacional aqui. Tem algumas aqui, eu tô com a entrevista ainda. Aí, é rapidinho, são 2 mensagens. É uma mensagem, na verdade, porque a outra a gente pode falar, porque não é diretamente para ele, mas tem uma mensagem aqui que é Clara Ribeiro, que é para ele. Clara Ribeiro, olha aí. Bom dia, pessoal da Ilhéus FM 105,9. Aqui é a filha de Joabes Ribeiro. Estou passando para mandar um beijo para ele e dizer o quanto eu o amo e o quanto eu o admiro. Um beijo a todos e bom dia para vocês. Tá aí. Volta para Ilhéus, meu amor, para papai. Não quer o bicho. Macrise também mandou lá, literalmente grande Joabes, figura de muito respeito. É outro cara que eu admiro, sabia? Foi um dos grandes vereadores de Ilhéus. Isso é fato. O parlamento tá fantástico. Pronto, Vila, eu quero ir na sua linha. Não reeleger Macrise é um pecado. Pela qualidade do mandato, pelo que ele representa para Ilhéus de conhecimento. Viu? Sim. Ele tem uma ciência política muito interessante. Mas ele não saiu, É muito né? estudioso. Muito estudioso, entendeu? Ele não... Macris uma vez me disse o seguinte, que como vereador você não consegue resolver os problemas, você consegue resolver como prefeito. Então ele queria ser prefeito para poder resolver. Ele queria ser prefeito, aí acabou deixando a pré-candidatura. Mas um parlamentar ele. excepcional. Isso aí é indiscutível. Sim. Forte abraço, meu amigo. O prazer foi meu, é sempre bom estar aqui, você sabe o quanto eu lhe admiro como cidadão, você é casado com uma pessoa que eu admiro muito, foi minha colega de parlamento, sucesso sempre para vocês, Deus os abençoe. Forte abraço. Bati um papo aqui com Joabes Ribeiro,
Falamos sobre política, sobre administração, coisa boa. Vamos para apoio rapidinho, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo.